Então, nesse momento, faremos a nossa mesa de debates. Para compor essa mesa, eu convido então a doutora Adriana Zinck, que fará a moderação dessa mesa de debates. Doutor Maurício Querido, dentista da ONG Amigos da Vez. O tema de sua palestra é Projeto de Atendimento Gratuito Odontológico à Pessoa com Deficiência, realizado por dentistas voluntários. Então, começando agora as apresentações, né? Nós vamos iniciar com o Dr. Maurício Querido. Ele é cirurgião dentista, fundador da ONG Amigo da Vez, especialista em implantodontia pelo NISA, especialista em histologia e biologia molecular pela Escola Paulista de Medicina. E faz um projeto encantador, que é o que ele vai estar apresentando, do atendimento odontológico, e agora esse projeto em parceria no atendimento odontológico à pessoa com deficiência na cidade de São Paulo. Maurício, mais uma vez, obrigada pelo aceite do convite de você estar aqui apresentando esse projeto. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da Adriana, do Dr. Gilberto Natalini, para estar aqui hoje falando. Na verdade, já saí correndo ali. Na verdade, o que eu vou mostrar para vocês é um pouquinho do trabalho que a gente faz na ONG, bem pequenininho, perto do que eu vi aqui de trabalhos que tem que fazer com a Secretaria de Saúde, o trabalho de universidade e de vocês todos que estão aqui logo cedo. Então, agradecer a presença de vocês também no sábado aqui, para ouvir o que a gente vai contar para vocês. Eu queria começar com duas perguntinhas para vocês, que eu costumo fazer, que é o que queremos para a nossa vida, né? Eu acho que cada um de nós aqui sabemos o que a gente quer para a nossa vida. E eu vim de uma família que já fazia muita ajuda, filantropia, minha avó, minha mãe, e eu desde pequeno cresci nisso. Me formei dentista e comecei a atender algumas pessoas, alguns pacientes, e de forma muito individual, um aqui, um outro ali, e resolvi um dia formalizar isso, trazendo alguns amigos para junto de mim e formalizarmos isso como uma ONG. E dessa forma a gente conseguiu captar voluntários, recursos e crescer com nossa gama, nosso leque de atendimento. E para vocês entenderem brevemente, durante um minuto, um vídeo que fala um pouquinho do que a gente faz, os lugares que a gente procura devolver a saúde para essas pessoas. É um videozinho bem rápido. Ponta Negra pra gente é um xodó, porque a primeira grande missão que a gente fez, sair de São Paulo, uma logística para um lugar que só chega de barco e sem energia elétrica, pra gente foi um grande aprendizado. O Dr. Maurício estava à procura de uma comunidade onde se pudesse implementar uma ação de saúde bucal. Então a comunidade foi escolhida nesse sentido, de poder fazer um atendimento duradouro, né, que a ONG pudesse retornar como está acontecendo. Nós estamos na terceira ação em menos de 2 anos. Muitas crianças estavam precisando porque o dente já estava ficando podre. E para vocês, quando vocês vieram para cuidar do dente das crianças, as crianças agradeceram muito, ficaram alegres por vocês terem vindo. Se vocês me ensinar, agora eu já sei escovar meu dente. Por isso hoje é o último dia que eles vêm aqui. Aí eu vou só fazer limpeza no meu dente, porque eu já estou sabendo cuidar e muitas crianças também, por ter ouvido isso. É um pouquinho bem rápido o que a gente faz. A gente procura atingir as comunidades que não têm acesso à saúde. A gente sabe a dificuldade nos grandes centros, de muitos aqui, de mãe que eu conversei, a dificuldade que tem para medicação com filho, etc. A gente ouve constantemente isso, mas aí são regiões que a gente procura que não tem acesso a nada, né? E aí essas pessoas não têm nem o ensino, nem a educação, e quando eles vão incluir na sociedade não tem como, porque não tem saúde bucal, ninguém arruma emprego, porque não tem saúde bucal, não tem a parte social, né, de um namorado, uma namorada, enfim, porque dificulta, né? A boca a gente sabe que é um dificultador, né? Se não tiver ok com a saúde. Então a gente procura atingir esses espaços. E a gente tem um poder com a nossa profissão de odontologia de poder fazer as pessoas sorrirem com mais firmeza, com mais autoconfiança, né? E a segunda pergunta, assim, qual o propósito, né? O nosso propósito, o meu propósito, é de ajudar essas pessoas que necessitam. E aí vem uma história de família, né, recente até, que nos levou a fortemente buscar a inclusão de pessoas com deficiência. Minha esposa tem um tio
Tomás Magalhães, no Rio de Janeiro. Ele é um grande empresário, né? Ele era um cara bem sucedido. Ele era extremamente duro, arrogante, né? E ele montava a cavalo, fazia hipismo. E no meio de uma prova ele caiu e ficou paralítico. E aí o livro dele conta a história dele, chama Quebra de Script. Então a quebra de script é você chega, pega a chave do seu carro, entra, liga, põe um cinto de segurança, liga o carro, põe a marcha e sai andando. Você vai tomar um banho? Você entra no box, no banheiro, toma o teu banho e sai. Está com fome? Abre a geladeira, se serve e ok. Quando você está numa situação de vulnerabilidade, você tem que quebrar alguns scripts na tua vida e formar novos, né? Então ele faz tudo isso sozinho. Ele dirige, ele se alimenta, ele faz ginástica, tudo ele faz sozinho. Então ele teve que quebrar scripts da vida dele e formar novos scripts. Então foi uma lição de vida muito forte. E ele não era uma pessoa religiosa, ele tornou-se uma pessoa muito religiosa hoje, e ele falou que ele estava morto antes, e agora que ele ficou paralítico, ele nasceu. Ele nasceu e começou a se enxergar muitas coisas que ele não enxergava antes. Então é um livro, né, Quebra de Script, é um livro muito bacana a história dele. Eu queria fazer essa ajuda para pessoas com necessidades, né? Comecei na Casa Ninho, que é a atenção à criança carente com câncer. São crianças do Brasil inteiro que vêm para São Paulo, não têm recursos e ficam na Casa Ninho. E quem cuida dessas crianças são os próprios pais, as mães que vêm dessas cidades e cuidam. Às vezes passam 6 meses, 1 ano, às vezes, longe da família, mas tudo para cuidar dessas crianças. Então lá a gente fazia atividades de festinhas, para alegar a criança, e aos poucos a gente foi incluindo a parte de higiene bucal, né, que é o nosso mote principal. E aí nós conseguimos parceiros, né, empresas de higiene oral, Colgate, Curaprox, que nos apoiam muito massivamente agora nos nossos projetos, porque sabem que a gente vai fazendo a diferença dessas pessoas. Um dia, lindo dia, que eu não esqueço mais, eu recebi um telefonema do Cid Torquato, querendo fazer esse trabalho com a gente em algumas casas de São Paulo, que cuidam das pessoas com deficiência. Essa foi a primeira nossa, foi no Lar Ternura, na Raposo, a gente fez no Senha, e agora a gente tem um projeto para fazer isso até o final do ano, de forma consistente, para buscar levar saúde bucal, que a gente sabe que isso é uma forma muito importante de inclusão para essas pessoas. E na ONG, a gente procura trabalhar muito com número, né? A gente quer fazer impacto mesmo nas pessoas, então a gente coloca metas. Onde a gente vai, quantos atendimentos a gente tem que fazer e quantos procedimentos a gente vai realizar. Então, uma pessoa a mais que eu consiga atender é uma pessoa a mais que a gente está transformando. Que para a gente é uma pessoa a mais. Para aquela pessoa é um mundo, às vezes, né? É uma necessidade tremenda, dificuldade tremenda. O Brasil ainda é o país dos desdentados, né? Tem tanta gente sem dente, com muita cárie, que aí infelizmente é uma realidade ainda, né? E a gente leva equipamentos portáteis. Esse aqui é o consultório portátil, as cadeiras, instrumentais. A gente tem laser para algumas terapêuticas pós-operatórias. Temos instrumentos rotatórios para tratamento de canal. Enfim, tem bastante coisa. Tem raio-x portátil para um diagnóstico. A gente está incrementando graças ao incentivo de algumas empresas e algumas pessoas que nos patrocinam para conseguir adquirir alguns equipamentos que são caríssimos, e graças a Deus a gente está conseguindo. Aqui é a estrutura. Esse aqui foi no Senha, mês passado, né, Débora? Mês passado também, que é a inclusão que a gente faz com essa criançada aí, alguns adultos. Os atendimentos aqui, ultrassom, fazendo limpeza, muito forte a parte de limpeza e flúor, que e aí tem um treinamento que a gente faz com as educadoras, porque é elas que vão ajudar e vão acompanhar a higiene. Isso é muito importante, para que elas saibam a forma correta de fazer, e todos eles recebem um kit de higiene oral que a gente deixa depois do tratamento e depois das orientações também. Só para numerar, né, o mundo tem 2 bilhões de pessoas que possuem cárie. Você vê a quantidade, praticamente 30% da população tem cárie. 60% da população não tem um ou mais dentes. Isso a gente fala de Brasil. E, né, a cárie é considerada a doença não contagiosa mais comum no mundo todo. Então é um pouco
É inadmissível para mim, dentista, imaginar que o homem quer ir para Marte, e eu adoro livros que têm biografias, né? E o Elon Musk é um cara que tecnologia, que tem ele fez o PayPal, vendeu, ganhou muito dinheiro, e isso ele abriu uma empresa de carros elétricos, que é o Tesla famoso. Abriu a patente de captação de energia solar para telhas, para quem quisesse produzir no mundo inteiro. Então ele quer uma inclusão do mundo inteiro para energias renováveis, e ele tem um projeto de levar o homem para Marte. Pô, se quer levar o homem para Marte, tem tecnologia, tem condição de fazer isso, como é que a gente tem cárie, e é uma quantidade absurda ainda no mundo, né? Então a gente tem condição de fazer, e a única forma da gente fazer isso é esses trabalhos, né, de educação, de orientação, de prevenção, principalmente, que a gente considera como a odontologia mais moderna que tem, é a prevenção. E o Brasil é um país gigante, né? Corcovado, nós temos o Pelé, Ayrton Senna, Carlos Drummond de Andrade, com tantas frases maravilhosas, textos maravilhosos. Nós temos 20% dos dentistas do mundo aqui no Brasil, é o país que tem um percentual maior no mundo inteiro. Nós somos considerados como os melhores dentistas do mundo. Porque você pegar dentistas referência, a Adriana sabe, no mundo, sempre tem um brasileiro trabalhando com eles, um ceramista, né? São as grandes estrelas mundiais, tem um brasileiro. Então o Brasil é um país gigante, né? Não tem por que a gente pensar pequeno, né? O que a gente tem que unir é forças, deixar brigas de lado, políticas que sejam, partidárias, seja o que for. A gente tem que se unir, porque a vontade, no final das contas, todos querem. Eu sou palmeirense, tem corintiano, a gente brinca, mas no final o que a gente quer é se divertir, né? Então a gente quer o bem do nosso país, o bem das pessoas que a gente cuida. E a gente tem condição de criar uma rede poderosa. A união das pessoas é que faz as coisas acontecerem. Eu, de formar a ONG, sou uma pequeníssima parte desse projeto. Quem ajuda a acontecer isso são os voluntários que trabalham com a gente. Sem eles a gente não consegue fazer nada. Eu adoro essa frase de Madre Teresa, que as mãos que doam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então a gente tem que pôr a mão na massa, a gente tem que ir lá fazer. E o voluntariado, ele é isso, ele é dar o seu tempo, a sua expertise, a sua atenção para aquela pessoa que precisa, seja ela qual for. Tudo que fica pronto na vida foi construído antes na alma, né? Então todo o projeto que eu tinha de fazer, isso foi construindo aqui dentro, na cabeça, como é que vai ser, como é que vai acontecer. E, graças a Deus, foi melhor do que eu imaginei, né? A gente conseguiu adquirir vários amigos, parceiros, que nos ajudam a chegar onde está precisando, né? Tanto de doação de equipamentos, de recursos, como até doação de tempo, de expertise, para que os tratamentos que a gente possa realizar nas pessoas sejam concluídos. E o que a gente quer sempre é transformar. Não importa se é uma única pessoa, que para a gente não vai mudar a nossa vida, mas a gente vai mudar a vida dessa pessoa, a gente vai transformar a vida dessa pessoa. É o que a gente sempre busca em todas as missões que a gente vai. Eu costumo até ficar um pouco triste quando eu não consigo atender algumas pessoas. E a gente viajou o Brasil ano passado, e vamos começar agora em julho desse ano, viajar o Brasil inteiro de novo. E eu lembro de uma cidadezinha pobrezinha chamada Ingazeira, lá no sertão de Pernambuco. E lá tinham 60 pacientes na fila de espera para tratar canal. Eu perguntei quanto tempo para tratar essas pessoas. Doutor, mais ou menos 6 meses. Falei, 6 meses? Mas por que demora tanto? Porque vem um dentista aqui que faz canal, ele vem a cada 15 dias. Vem de outra cidade. E ele consegue fazer 1, 2, 3, não dá para fazer muito. Falei, tá bom. Me reuni com os voluntários, nós éramos em 22 voluntários. Tinha o endodontista, nós fizemos um mutirão ali interno, que a gente tinha que atender todos, de tudo. Mas a endodontia, tratamento de canal, a gente fez um trabalho intensivo. Conseguimos atender 72 pessoas em 4 dias. Os 60 que estavam na fila, mais 12 que apareceram nos tratamentos que foram sendo feitos. Então, quando a gente sai de lá, essa pessoa não vai ter problema de dor de dente, uma infecção, nem nada. Então, para a gente é muito bom. Isso é uma forma de inclusão também, né? Uma forma de você poder devolver um pouquinho de dignidade para aquela pessoa, para ela poder sorrir, para ela poder conversar, para ela poder se alimentar, né? Sem ter dor, sem ter restrições. Só para vocês notarem assim, o impacto do ano passado, nós tivemos em 7 cidades, 5 regiões do Brasil, de norte a sul, leste a oeste,
tivemos na ONG 144 voluntários, foram 3.974 pacientes com pouco mais de 9.100 procedimentos realizados. É um impacto bastante grande e o nosso projeto esse ano é bem mais do que isso. Desses 3.974 pacientes atendidos, eu não me lembro agora o número de cabeça, mas tinha uma quantidade razoável de pacientes com necessidades especiais, tanto nas cidades que a gente vai, né? E a dificuldade de muitos deles era não conseguir chegar no posto que a gente estava fazendo atendimento. E aí, mobilização, teve uma das cidades que a gente pegou um táxi para ir buscar o rapaz para trazer. Na ONG fez esse trabalho para trazer para a gente poder fazer o atendimento. E numa comunidade na Ponta Negra, que é o vídeo, a menininha que fica acamada, a gente vai 2 vezes por ano para Ponta Negra. A gente vai na casa dela fazer o atendimento, porque lá é trilha, né? Tudo é muita dificuldade. Então a gente tem que, de uma certa forma, se esforçar um pouquinho, muito pouquinho, para conseguir dar um acesso para essas pessoas. E esse aqui é o que eu convido, né? Vocês ou alguém que vocês conheçam, que queiram participar, para tirar um dia especial para alguém especial. Vir com a gente num atendimento odontológico, no mutirão. Não precisa ser dentista para estar com a gente, porque tem muita coisa para ser feita. E somente uma coisa que precisa todo mundo ter, um pouquinho de amor no coração para poder doar. Então, um dia especial para alguém especial. Eu queria agradecer, então, Adriana, ao Dr. Gilberto, pelo convite, a todos vocês. Espero ter mostrado um pouquinho do que a gente faz, que é muito, muito pouquinho ainda, mas é com esses pouquinhos que a gente vai mudando esse país, né? Obrigado. Queria agradecer o Dr. Maurício, né, e comentar uns pontos importantes que ele falou. Uma das coisas importantes foi em relação ao diagnóstico errado, né, que os seus meninos tiveram, Maurício. É assim, entre os pais, né, das pessoas com necessidade especial e principalmente as pessoas no espectro do autismo, tem muitas famílias que elas às vezes comentam, se eu tivesse uma condição financeira de ir no médico fulano de tal, eu teria o diagnóstico correto do meu filho. Se eu tivesse a condição financeira de estar aqui, ali, eu teria melhor tratamento para o meu filho. E a gente vê que não foi bem assim que aconteceu, né? Você foi no melhor e não teve o melhor olhar para o seu filho, né? O que a gente mais tem em relação a isso é a dificuldade no diagnóstico, seria a falta do diagnóstico por profissionais despreparados em qualquer situação para o diagnóstico precoce. E esse é o pior, né? Porque essa criança não tem o diagnóstico precoce, não começa com as terapias precocemente também, e isso vai dificultar cada vez mais a evolução dessa criança. Então, independente de diagnóstico ou não, a terapia tem que fazer, né? Não tem jeito, para tentar ver se melhora. Em relação, quando a gente fala da dor de dente, às vezes muita gente não consegue entender a necessidade do dentista estar inserido nas equipes multidisciplinares de acolhimento ao atendimento da pessoa com deficiência. Mas muitas dessas pessoas com dor de dente, elas se desorganizam de uma forma tão violenta que elas se tornam agressivas, autoagressivas, e aí elas não evoluem em nenhuma terapia, simplesmente porque ela está com dor de dente. Então, excluir essa condição da dor de dente já vai favorecer a inclusão dessa pessoa, às vezes até na educação, na terapia, da qualidade de vida, porque a dor desorganiza e desorganiza muito, né? E a importância, assim, da ONG é realmente isso. A ONG acaba abraçando um papel que, teoricamente, a gente fala que já deveria ser, né, proposto à população estar ali, né, e não tem, mas é o papel que a gente tem. Eu também sou voluntária, fui num dos projetos do Maurício, e eu acho que o papel das empresas privadas, do voluntariado e das ONGs é esse realmente, né, estar dando suporte realmente nesses pontos que estão faltando. Mas a saúde bucal não é defendendo o nosso lado, né? Mas ela tem que estar inserida nas equipes multidisciplinares. E a maioria dos diagnósticos de qualquer
qualquer condição de necessidade especial das pessoas, esse paciente, normalmente, ele é indicado para ir para diversas terapias. Então, ele sai do médico com uma listinha, que ele precisa fazer fono, TO, físio, ecoterapia, musicoterapia, e ninguém lembra que ele tem que ir no dentista. Quando essa criança começa a desorganizar por dor, é que lembram do dentista. E aí ele já está com dor, ele já precisa tratar e não mais prevenir, né? Então, o ideal é que a gente não só coloque nas equipes multidisciplinares o tratamento odontológico, mas que principalmente coloque na cabeça desses médicos que fazem os diagnósticos e dão as intervenções, as terapias que essa criança deve fazer, que lembre que ele precisa visitar o dentista, né? Que isso vai fazer parte da inclusão dessa pessoa e parte da terapia multidisciplinar que ele precisa ter, tá bom? Obrigada, Maurício.